Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Visco Esperto e hoje eu vou incorporar o Eminem dentro de mim pra eu tentar falar sobre 10 livros feministas em 10 minutos. Espero que esse vídeo não fique muito corrido, eu vou tentar falar rápido, mas eu também vou tentar ser breve. Então, como eu vou ser mais breve, se você tiver alguma pergunta no final do vídeo sobre qualquer um dos livros, sobre qualquer um dos assuntos que eu mencionar, pode deixar nos comentários que eu vou ler e eu vou responder. Nessa primeira sessão eu vou falar sobre 2 livros que são sobre feminismo. O primeiro livro do qual eu vou falar se chama Como Ser Mulher, da Caitlin Moran. Esse livro aqui é uma espécie de ensaio autobiográfico no qual a autora reúne vários assuntos que são pautas muito populares do feminismo e ela fala sobre esses assuntos segundo a vivência dela, como a mulher britânica que nasceu numa família mais pobre e como ela foi vivendo várias coisas como aborto, sobre a questão de como as mulheres são vistas por causa da pornografia e também várias outras coisas interessantes como maternidade e etc. É um livro muito bom e é muito engraçado. Apesar da autora ela ser bem focada nas experiências dela, ela fala sobre as coisas de forma bastante geral. Então eu acredito que é um livro que várias pessoas poderão gostar muito. Apesar de ser um livro muito engraçado, também é um ótimo livro de introdução para as pessoas que querem entender as pautas mais importantes do feminismo. O próximo livro que eu vou falar é Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora nigeriana que, além de escrever romances e contos, ela também escreveu ensaios sobre o tema do feminismo. Esse aqui é um deles. Ela, na verdade, deu esse ensaio como uma palestra na TED Talk. É uma palestra muito interessante, eu acho que tem 15 minutos se você quiser ver. A palestra inteira é esse livro. Ela fala sobre a vivência dela como uma mulher nigeriana e sobre como ela acha que a gente devia remodelar a sociedade para que meninas não tenham que apagar suas personalidades para poder se encaixar nos estereótipos de feminilidade. E também ela fala sobre como a masculinidade tóxica, essa questão da violência, afetam muito garotos jovens e como a gente devia ensinar meninos a ser mais compassíveis e não violentos. É um livro, sim, espetacular, muito bem escrito e é super curtinho, é só um ensaio, então eu recomendo muito. Também recomendo outro livro que meio que faz um par com esse, que se chama Como Educar Crianças Feministas. Agora eu vou falar sobre 2 biografias de 2 mulheres, assim, espetaculares. A primeira biografia da qual eu vou falar se chama Cavalos Partidos, da Janet Walls. A autora escreveu sobre a avó dela, que se chamava Lily Casey Smith, e a avó dela foi uma mulher espetacular. Ela viveu nos anos 30, se não me engano, era quando ela era de adolescente para adulta, nos anos 30 e 40. E ela fez coisas que eram fora da realidade para mulheres da idade dela naquela época, nos Estados Unidos. Dentre outras coisas, ela saiu de casa bem jovem para virar professora numa cidade próxima. Ela aprendeu a pilotar avião, ela abriu um rancho no qual ela ganhou muito dinheiro e ficou muito famosa por causa desse rancho. E ela fez outras coisas espetaculares também, e o livro conta a história dessa mulher. É um livro simples, não tem nenhum plot twist, essa mulher ela não é importante historicamente nem nada, mas é um livro muito legal sobre uma mulher muito corajosa que viveu na época da depressão econômica nos Estados Unidos. A segunda biografia da qual eu vou falar se chama A Casa do Céu, que é da Amanda Lindhout, e apesar de ser um livro muito pesado e muito triste em alguns momentos, é um livro muito importante. A Amanda Lindhout saiu de casa quando ela tinha 19 anos, porque ela vivia num lar muito abusivo e ela acabou se tornando garçonete. E ela ganhou muito dinheiro com isso, ela era muito bonita, ela ganhava muitas gorjetas, então ela acabou guardando dinheiro pra viajar pelo mundo e isso fez com que ela se tornasse uma jornalista mais tarde. E daí, numa cobertura que ela tá fazendo na Somália, ela acabou sendo sequestrada por uma facção criminosa e ela viveu quase 2 anos em cárcere e coisas muito ruins aconteceram com ela, mas ela fala sobre a experiência dela vendo outras mulheres somalianas vivendo lá na Somália, mulheres que tinham sido capturadas pelo regime, mulheres que eram esposas dos criminosos. E ela fala um pouco sobre a sociedade deles, mas apesar dela ter sofrido muito nesse cárcere, ela nunca fala mal da realidade deles, porque a Somália é o país mais violento do mundo, o país com mais terrorismo no mundo. É um livro muito bom, muito sensível, e é um dos meus livros favoritos, assim, porque é muito bom, de verdade. Nessa sessão eu vou falar sobre 4 romances que têm personagens femininas espetaculares. Eu já falei da Chimamanda Ngozi Adichie nesse vídeo, mas eu quero falar também de um romance dela que se chama Americana. Esse daqui foi o primeiro livro que eu li dela e eu me apaixonei completamente pela escrita dessa mulher porque ela é espetacular. Nesse livro conta a história de Femelu, que é uma mulher que vive nos Estados Unidos já faz pelo menos uns 15 anos, e ela decide finalmente voltar a morar na Nigéria, que é o país onde ela nasceu. E daí, numa tarde em que ela tá refletindo se ela deve mesmo voltar pra Nigéria, ela faz uma viagem mental sobre todas as coisas que ela fez desde que ela era adolescente, vivendo na Nigéria, e tinha o primeiro amor dela, que era o Obinzi, que era um garoto que ela amava muito. Ela vai passando por essas memórias até quando ela emigrou para os Estados Unidos e ela se tornou uma blogueira de sucesso que falava sobre a questão racial e sobre feminismo negro. É um livro espetacular, é uma jornada familiar linda, uma história de amor sem igual. Que livro, nossa, sério, apenas leiam, muito bom. O próximo livro do qual eu vou falar chama O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Ele ficou muito famoso em 2017 porque o Hulu fez uma série sobre esse livro e é uma série muito boa que eu já assisti e eu gostei bastante. Esse livro aqui foi escrito pela Margaret Atwood, que é uma canadense, nos anos 70, e esse livro fala sobre um futuro distópico no qual as mulheres e homens se tornaram inférteis.
existe uma crise política, econômica e de saúde mundial, e para resolver essa crise os Estados Unidos acabou se tornando uma teocracia muito absurda, na qual as mulheres são basicamente escravizadas pelos homens. Então as poucas mulheres que ainda são férteis, que ainda conseguem gerar filhos, elas são escravizadas, elas se tornam aias, e elas têm que engravidar de homens que são politicamente importantes para que eles deem continuidade à família deles. A questão é que depois que elas têm esses filhos, elas têm que desistir dessas crianças e deixar que essas crianças sejam criadas pelas esposas desses homens politicamente importantes. Apesar dessa ser a chamada do livro, muitas coisas muito interessantes acontecem na história. É um livro muito assustador, é um livro muito pesado, mas é um livro espetacular, uma das leituras mais importantes que eu já fiz na minha vida. A Menina Submersa, da Caitlin R. Kiernan, é um pouco diferente dos outros livros. Esse aqui é um livro meio de terror, meio dramático, meio realismo mágico, que é sobre uma garota lésbica que ela tem esquizofrenia, e ao mesmo tempo que ela tenta lidar com essa doença dela, ela tenta desvendar alguns mistérios da vida dela. Um dos mistérios é por que todas as mulheres na família dela parecem também ter desenvolvido esquizofrenia em algum momento da vida, e ela também quer desvendar o mistério de uma pintura que ela gosta muito, que se chama A Menina Submersa. O livro é muito bonito, apesar dele ser um pouco assustador. E eu acho que é muito interessante por ele tratar a esquizofrenia de uma forma bastante real. Ele não tenta romantizar, não tenta tornar isso como algo bonito, porque doenças mentais são interessantes. Não. Apesar dele não ser sobre feminismo, é um livro muito interessante, principalmente porque a autora é uma autora transexual irlandesa, se não me engano. É um puta livro. Eu hesitei um pouco sobre colocar Os Homens que Não Amavam as Mulheres na lista, porque esse livro foi escrito por um homem, mas eu acho que todas as pessoas vão concordar que o Stieg Larsson, ele era um puta feminista. Ele era um autor sueco, ele infelizmente já morreu, mas ele deixou pra gente essa trilogia maravilhosa, que é a trilogia Millennium. Esse livro, um jornalista que tá em crise por causa de uma matéria que ele fez contra uma empresa grande, esse cara tá na merda, e ele é contratado pra resolver o mistério familiar de um cara que é um sueco super ricaço, assim. E pra isso ele tem a ajuda da icônica hacker Lisbeth Salander, que todo mundo deve conhecer, essa mulher espetacular. Se existe alguém que é verdadeiramente da Sonserina, é essa mulher. A Lisbeth Salander, ela é uma personagem incrível e várias coisas acontecem com ela durante o livro que mostram que ela é uma personagem muito forte. Esse livro aqui, além de ter essa personagem feminina forte, eu também coloquei na lista porque ele expõe muitos temas feministas e fala sobre essa misoginia que existe principalmente na Europa, em que homens são ensinados desde criança a odiar as mulheres. Inclusive, o nome desse livro no Brasil, ele é bem suave, porque no original em sueco o livro se chama Os Homens Odeiam as Mulheres. Pra quem já leu o livro vai entender porque o título é esse, porque o autor ele enfrenta bastante essa ideia misógina de que homens têm que ser superiores que mulheres e que homens são ensinados a agir dessa forma, mesmo que eles não acreditem que eles são superiores às mulheres. Pra finalizar, eu vou falar sobre 2 livros adolescentes que são muito legais, com personagens femininas fortes. Esse daqui é Belezas Perigosas, da Libba Bray, e que fala sobre a história de uma garota chamada Gemma Doyle. Ela nasceu na época vitoriana da Inglaterra, e ela nasceu, na verdade, nas colônias indianas da Inglaterra. Só que acontece que no começo do livro, a mãe dela morre na Índia, e ela acaba tendo que voltar pra Inglaterra. É a primeira vez que ela mora realmente lá, ela não sabe vários costumes britânicos, então ela é mandada para uma academia somente para moças, onde ela vai aprender a se comportar como uma dama para que ela arranje um bom marido. No entanto, é claro que ela não quer isso, nada disso, então ela acaba criando uma amizade com outras 3 garotas que moram nesse internato, e também existe um que é fantástico. A autora, ela enfrenta bastante a ideia de que meninas têm que competir umas com as outras. Eu acho que toda mulher, quando era criança, foi ensinada a competir com as outras meninas, a ser mais bonita, a ser mais inteligente, a ser mais interessante, e nesse livro a autora enfrenta bastante essa ideia, e eu acho isso muito saudável quando você vai falar de young adult, porque ensina garotas que elas não têm que competir umas com as outras, na verdade elas têm que criar uma espécie de irmandade, porque é isso aí, cara, meninas, girl power, wow. Por último, eu quero falar do Beijo das Sombras, que é da saga Academia de Vampiros. Cara, eu sei que muita gente vai me julgar por colocar esse livro aqui, mas eu acho que é uma série adolescente tão legal pra meninas mais novas lerem. Conta a história de amizade da Alyssa Dragomir, que é uma vampira da sociedade real dos vampiros, e a Rose Hathaway, que é a melhor amiga dela, que é uma vampira mestiça, e fala sobre a relação que as duas têm com a sociedade ao redor delas, obviamente num mundo em que coisas fantásticas acontecem, afinal existem vampiros, mas é um livro muito interessante. A amizade da Alyssa e da Rose é tipo a epítome de uma amizade saudável. Se você quer saber como é que uma amizade saudável tem que ser, você tem que ler esse livro pra ver como é que é a amizade das duas. Porque elas têm uma amizade maravilhosa. Na moral, não tô sendo sarcástica, elas são muito unidas. Que livro, que livro. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Tentei juntar livros com personagens femininas que são fortes e também personagens femininas que vivem coisas bastante diversas, como a Amanda Lindhout, que foi sequestrada, como a personagem principal de Menina Submersa, que tem esquizofrenia, mesmo a Lisbeth Salander, que foi escrita por um homem, mas de uma forma bastante autêntica. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido fazer com que esse vídeo ficasse com mais ou menos 10 minutos, só vou saber quando eu editar, mas realmente espero que vocês tenham gostado, foi muito bom fazer esse vídeo, e até o próximo vídeo.